Café apaixonado. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Então, mais uma vez estamos aqui reunidos para refletir um pouco sobre essa doutrina que foi nos deixada, o nosso aprimoramento e a nossa reforma íntima. Então, que Jesus e a espiritualidade possam ajudar e conduzir essas atividades junto com o Edu e com a Solange. A Solange vai falar sobre o Seara dos Médiuns, as 3 atitudes, e o Edu vai falar da bicorporidade e a transfiguração. É uma boa aula para nós e eu farei a leitura na noite de hoje. Então, 3 atitudes, reunião pública de 22/2/60, questão 226 dos livros dos médiuns. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas da personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quando pode acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, o bem aprende sempre para realizar o melhor. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são 2 corredores sombrios, inclinando-se em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiante processo obsessivo. E só o bem é capaz de filtrar com toda lealdade a inspiração divina. Mas, para isso, é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Aqui são as perguntas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Às vezes, algumas pessoas acham bastante, fazer a leitura, mas eu acredito que seja de extrema importância, porque a gente precisa ter o teor daquilo que Emmanuel traz aqui. Porque não é porque é Solange, não é porque é Mário, não é porque é o Lu, seja quem for que vai apresentar a preparação, que sejam pessoas que não possam errar. Então, vocês têm acesso ao que Emmanuel falou, e vocês podem também fazer o seu julgamento naquilo que eu vou colocar, se está coerente ou não, ou que a Mário vai colocar, ou que o Luiz. Então, eu acredito que seja extremamente importante a leitura e que vocês acompanhem aquilo que Emmanuel diz na lição. Bom, então, antes de mais nada, nós precisamos entender o que é egoísmo e orgulho. Egoísmo, amor próprio excessivo, que leva a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades. Despreza as necessidades alheias. Orgulho, sentimento de satisfação de alguém
pela capacidade, relações ou valor de si próprio. E essa questão de egoísmo e orgulho, inclusive vaidade, é uma coisa que a gente vai ver em toda a lição, basicamente, que Emmanuel vai colocar no Cérebro dos Médiuns. E não só no Cérebro dos Médiuns. Dentro da codificação, muitas vezes vai se falar sobre o egoísmo, o orgulho e vaidade. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na questão 785, é feita uma pergunta: qual o maior obstáculo no progresso? Isso é o progresso moral, tá? E é uma resposta extensa, mas que reduz o orgulho e o egoísmo. Então, ele já mostra para a gente o quanto esse sentimento, não sentimento, é um caráter dentro que nós formamos dentro de nós, o quanto ele nos impede do bom relacionamento, da boa tarefa. E é claro, se a gente for dizer, mas se Deus criou o espírito simples e ignorante, por que hoje nós temos, né, essa questão do orgulho e vaidade? Mas aí seria outra questão, seria filosofar sobre o peso do início da consciência do homem. Isso não fica para uma outra oportunidade. Quem de nós, nesse planeta, não tem, né, orgulho? Aí eu disse orgulho, né? É o orgulho e o egoísmo. Todos nós temos, né? Claro que em graus diferentes. Alguns têm mais orgulho, menos vaidade, egoísmo, diferenciando de um para outro, mas todos nós possuímos. Inclusive, alguns têm consciência desse caráter, outros ainda se cegam, né? Atrelando as suas dificuldades quando ocasiona alguma relação de convivência através que não acontece um resultado adequado através desse comportamento focado e basado no egoísmo e no orgulho, sempre vai responsabilizar o outro, né, pela questão de algo não estar ocorrendo como ele queria. Se cegando, né? Ele não vê que ele é uma pessoa que ainda está carregado desse caráter, né? Dessas duas qualidades. Como isso não é uma palestra espírita, né? A gente, apesar de estar falando de moral, não é uma palestra espírita, nós vamos falar do trabalho dentro da casa espírita. Quando Emmanuel ele faz a reflexão da questão 226, do Livro dos Médiuns, e antes mesmo da gente falar sobre essa questão, na própria lição que ele dá vários exemplos do orgulho, do egoísmo e do bem, né? Na sociedade, no trabalho, em questão de equipe, trabalho em equipe, e ele mostra o quanto cada um produz em relação a isso. E quando a gente vê a questão 226, lá está escrito que para que a gente possa receber uma comunicação de um espírito bom, um espírito superior, nós temos que nos desvincular ou estar dentro do nosso coração repleto de amor, repleto do bem, de amor não, desculpa, do bem, estarmos desprovidos não vou dizer, mas que a gente não esteja potencializando naquele momento, ou dentro daquela tarefa, ou tentando superar o egoísmo. E eu vou falar vaidade, né? Egoísmo e orgulho. Por que isso? Porque nós, quando temos ainda muito forte dentro de nós essa questão do orgulho e do egoísmo, nós temos as nossas, como eu fiz a leitura do dicionário, e ele faz a descrição do que é um e que é outro, a gente tem muito disso nas nossas opiniões, naquilo que a gente procura entender pela vida, pela questão do bem, pela questão do amor, pela questão de fazer bem ao outro, pela questão de amparar o outro. Então, ainda nós potencializamos muito isso dentro do orgulho e do egoísmo.
E a gente não pode esquecer que um espírito que está muito mais capacitado moralmente que nós, ele tem uma ideia, uma concepção totalmente diferente. Então, no caso agora, nós vamos falar do médium facultativo. O médium facultativo, quando ele vai mediar essa comunicação, ele é um médium que como é que eu posso dizer? Ele está presente ali. Ele não é até Médium? Ele é consciente. Ele é consciente. Então, ele pode interferir. Um espírito de maior moral pode passar uma concepção, quando ele vai passar uma instrução, uma necessidade que a gente tenha que ouvir, uma instrução mais superior, ele vai passar uma mensagem e nós, diante das nossas deficiências, vamos trocar, vamos alterar essa mensagem. Então, por isso que Kardec e os espíritos dizem que nós temos que trabalhar isso em nós. Não é que a gente vai extirpar isso, mas nós temos que saber que isso existe em nós e que temos que saber ouvir a opinião do outro. Não é simplesmente colocar a nossa ou fazer a nossa vaidade estar surgindo naquele momento e representando aquilo que acreditamos. E a questão da mediunidade não é só aquela mediunidade facultativa, ou médium de psicofonia, ou escrevente, ou aquele que ouve, aquele que vê. Mas, quando a gente fala de mediunidade, a gente tem que se colocar dentro da casa espírita. Em vários setores da casa espírita, cada um de nós vai ter uma atividade. Como eu disse numa outra preparação, pode não ser na Alta de Souza, mas pode ser em uma outra casa, onde a gente vai exercer uma atividade lá. Existe tanto trabalho dentro da casa, como a gente já descreveu aqui muitas vezes, não só eu, como os outros trabalhadores, fica na porta, fazer uma palestra, fazer uma direção de tribuna, fazer uma direção de câmara de passe, trabalhar dentro da fluidoterapia, trabalhar na orientação, representar a casa no salão. Então, nós todos, dentro da casa espírita, estamos envolvidos numa atmosfera. Agora, quem vai fazer essa atmosfera, essa psicosfera? Será que Deus vai falar, a casa espírita começou agora, são no domingo, 9 horas, espera aí, que eu vou emanar, sabe, muita energia, muita questão fluídica boa, para que o trabalho transforme em... Não. Deus já nos deu todos os valores necessários no conhecimento para que a gente, em qualquer campo da vida e dentro da casa espírita, transcorra com muita responsabilidade. Isso basta, outra coisa que a gente sempre ouve, estudar, buscar conhecimento. Então, a gente sabe que o egoísmo, a vaidade não, o orgulho, dentro de um trabalho em equipe, ele pode ocasionar muitos danos. Por quê? Porque a vaidade, por exemplo, ela tem muito do nosso personalismo. E nós trabalhamos em equipe. Vamos dizer, hoje eu estou fazendo a preparação do ambiente e o Rodrigo está me observando. E aí na cachola dele, ele tem toda uma concepção do que é certo e do que é errado. Ele é diferente de mim. Apesar de a gente termos a mesma doutrina, apesar de o bem e o mal a gente todos nós conhecemos, mas ele tem uma concepção diferente da minha, uma visão diferente da minha. Ainda estamos nesse estágio. E aí, na cachola, ele fica, mas Solange está falando dessa forma, já poderia falar de outra, e cria um antagonismo, porque de alguma forma ele vai exteriorizar esse antagonismo numa fofoca. Ou ele pode chegar para mim e dizer ser deselegante. Isso não quer dizer que ele não possa chegar para mim e falar, sabe, aquilo lá não foi legal, poderia ser de uma outra forma, mas tudo depende de como você vai falar. Então, esses vícios que nós temos, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que nos levam a muitas falhas de caráter que a gente tem,
acaba ocasionando o quê? Proporcionando o quê dentro da casa espírita? Um ambiente desequilibrado. Desculpa, eu queria dar um exemplo na questão que eu acho que é bem importante quanto às comunicações do espírito, que é muito mais elevado, que é um pouco mais ou muito mais elevado que nós. Lembra aquela passagem que Ananias, né? Ele chega, Ananias pergunta para ele o negócio de como um homem poderia. Jesus estava explicando alguma coisa para ele e ele pergunta como é que um homem poderia voltar para refazer as suas questões. E Jesus fala, né, que ele voltaria ao ventre de uma mãe. Eu não vou saber dizer exatamente umas palavras que estão colocadas no Novo Testamento. Então, Ananias ele não entende. Apesar de Jesus explicar de uma forma, Ananias não, é Nicodemos, de uma forma para Jesus clara, ele não entende. Tanto é que ele pergunta para Jesus assim: mas como, né? Um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe? Seria a mesma coisa que a gente recebesse uma comunicação. O Espírito falaria para a gente, receberia essa informação, e aí você como que eu vou nascer de novo se eu estou velho aqui? Né? Só que ele não entendeu que a reencarnação é feita de. Então faltou o quê? Aprofundamento, faltou o conhecimento. E é isso que o livro dos médiuns quer dizer. A gente, antes de mais nada, de querer já julgar, a gente deveria parar e falar: não, eu vou passar essa informação e mais tarde eu vou procurar saber. E não já entrando nos dois pés, sabe, ajudando, falando: tá doido, né? E é o que a gente faz muitas vezes, né? E a gente quebra a cara muitas vezes. Porque quando a gente vai tomar conhecimento realmente da situação, a gente nota que nós fizemos um pré-julgamento sem procurar saber a história dos dois lados. E é como na comunicação. E por isso o conhecimento também é extremamente importante, porque a gente tem conteúdo para discernir o que é certo do errado. Bom, voltando ali para o nosso trabalho mediúnico, então, esses vícios morais que nós temos, ele costuma, não é porque é uma casa espírita, ele costuma desequilibrar o ambiente. Quando nós, através de todo estudo que nós buscamos, não é que nós vamos repelir de um dia para outro: amanhã eu vou amanhecer sem egoísmo, não, ninguém vai amanhecer amanhã, nem daqui a um ano. Isso é um trabalho de reforma. É um trabalho que a gente no início vai entendendo que esse procedimento é nosso, que a gente não é o que nos leva à perfeição, e que nós vamos abafando em nós, porque nós sabemos qual é a atitude exata que temos, como Emmanuel escreveu, no bem na sociedade, no bem no trabalho, no bem na equipe, e nós vamos promovendo esse convívio, essa tarefa, dentro do caminho do bem. E olha quanto isso é expansivo, porque quando a gente pisa na bola com o nosso companheiro, a gente magoa, a gente fere os sentimentos. Quem de nós não tem limite? Quem de nós está preparado para receber uma crítica? E é outra coisa que a gente precisa aprender. Existem as críticas produtivas e existem as críticas que é para te machucar mesmo. Mas às vezes é o que o outro entende. É o que o outro está preparado para falar e para entender. Então, quando a gente está trabalhando dentro de uma casa espírita, e que envolve todo esse conteúdo de trabalho, e que um está engrenado ao outro, nós temos que ter o máximo de zelo de respeitar o nosso próximo, respeitar o nosso companheiro de trabalho, respeitar a sua opinião. Não é porque eu vejo de uma forma que o outro é obrigado a pensar dessa forma.
sendo que ele não tem uma postura que está totalmente fora dentro de um conceito moral de uma sociedade espírita, todos nós temos um jeito um jeito de colocar a nossa preparação de ambiente, uma forma de ser. É como se você colocasse o seu perfil dentro do trabalho. Então, tem que haver compreensão, tem que haver tolerância, respeito, empatia ao trabalho dos nossos companheiros de tarefa. Isso proporciona o quê? Paz e equilíbrio. Quando a gente já começa a trilhar esse caminho, a gente vai promover o quê? Paz e equilíbrio dentro de uma atmosfera de um trabalho dentro dessa casa. Porque não é, o trabalho dessa casa, apesar de não ser tão grande, ele não é pequeno. E quando a gente promove algo que está desconectado, é como uma onda, sabe? Quando acontece lá na frente, aí vai chegar uma coisa. Isso vai desequilibrando as pessoas. Quem não está preparado para... hoje, agora estou trabalhando, não tenho para ouvir, sabe? Porque tem pessoas ainda que acham que tem que espalhar os inconvenientes na hora errada. Então, a casa espírita, quando a gente aceita esse trabalho, quando a gente se prepara, por isso que hoje nós estamos no curso mediúnico e nós não estamos recebendo espírito. Porque para receber espírito é muito fácil. É só a gente colocar a cadeira ali, sabe? Procurar se concentrar. Quem tem uma mediunidade muito mais, estiver muito mais aflorada, ela vai surgir. Receber o espírito não é problema, receber é bom, né, gente? Mas transmitir a ideia daquele espírito é muito mais fácil do que a gente ter toda a teoria, entender exatamente o nosso comportamento dentro desse estudo, dentro do trabalho e dentro da tarefa espírita. É nossa obrigação, cada trabalhador, quando ele aceita o trabalho numa casa espírita, é entregar resultados positivos. Ele tem por obrigação, porque ele está sendo preparado, ele não está sendo colocado dentro daquela tarefa sem nenhum conhecimento. Então, a gente tem por obrigação entregar um trabalho de harmonia, de paz. Porque a coisa é muito mais além. Porque quando nós estamos, eu não vou dizer que vai ser 100%, mas quando a gente procura essa harmonia, essa paz, esse equilíbrio, nós estamos proporcionando o quê para nós? Aprendizado. Porque nós estamos aprendendo a conviver com o jeito que você é, com o seu jeito, com o jeito do Rodrigo. Isso é pedra de toque. Nós vamos nos moldando, vamos deixando o nosso caráter polido como um diamante. Pode demorar, isso não importa. Mas a questão é não parar. Mas isso vai muito mais além do nosso aprendizado. Porque a casa espírita, ela está aberta a receber aqueles que procuram, que têm necessidade. E a nossa obrigação é receber a todos com harmonia. Porque eles estão procurando o quê? O amparo. Eles estão procurando a solução. Mesmo que a gente não vai ter a solução, mas a gente pode amparar. Nós podemos, de alguma forma, mostrar caminhos para que essa pessoa possa encontrar paz na sua vida. Então, a gente vê o quanto é importante a gente saber, porque a casa espírita é um laboratório. É aqui que a gente vai conseguir abafar esses nossos vícios de caráter. Isso não quer dizer que a gente, ao sair da casa espírita, a gente não tenha que exercitar isso. Claro que a gente tem. Mas quanto mais a gente consegue exercitar aqui dentro, a gente gradativamente consegue exercitar lá fora. Kardec, ele define, ele tem uma definição, uma frase que é muito conhecida, que ele define como espírito. É assim: reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações. Então, a gente não pode dizer, dar simplesmente a desculpa, que eu não estou preparado. Ele não diz que você, para receber uma mensagem de um bom espírita, precisa estar muito preparado em termos morais. Você vai trabalhar dentro de uma casa espírita, você não precisa estar assim leve, de tão assim, sabe aquela coisa, aí hoje eu estou querendo só o bem, só o amor. A questão é que é os nossos esforços que a gente entrega para essa transformação. Porque eles avaliam isso também. Isso é de grande importância para a espiritualidade desses bons espíritos. É o esforço que a gente está fazendo para nos melhorar. Então, essa hoje é a mensagem de Emmanuel. E vamos lá, bicorporiedade e transfiguração. A gente está continuando a questão desses fenômenos. Esse fenômeno ele faz parte do fenômeno visual, né? Quem já ouviu falar em bicorporiedade? Já o que você ouviu falar da bicorporiedade? Bilocação, tem esses nomes. Dois lugares ao mesmo tempo. Dois lugares ao mesmo tempo. E a transfiguração. Já ouviram falar? Tem até uma parte na Bíblia que Jesus diz, né, a transfiguração de Jesus. É isso que a gente vai ver hoje. São variáveis das manifestações visuais que a gente viu semana passada, né? Manifestação visual. Tá? Então é assim, ambos, tanto a bicorporiedade como a transfiguração, elas se pautam no princípio das propriedades do perispírito. Então, o perispírito de um espírito desencarnado, de um espírito errante, as propriedades dele se aplicam mesmo a nós encarnados. Tá? É a mesma propriedade. Quem aqui recorda das propriedades que a gente falou um tempo atrás? Então, por exemplo, o espírito, quer o homem onde esteja, quer morto, traz sempre o perispírito consigo. Tá? Nós temos o nosso perispírito e as mesmas causas que a gente viu semana passada de manifestação visual, onde o perispírito se torna visível, que na propriedade normal dele ele é invisível, mas alterando algumas propriedades ele pode se tornar visível e tangível. Por isso que esses dois fenômenos eles se caracterizam como uma variante da manifestação visual, porque na manifestação visual você tem isso do perispírito se tornar visível e em algumas situações tangível. Tá ok? Até aqui, beleza? Como está dizendo que o perispírito, mesmo do desencarnado e do encarnado, eles têm as mesmas propriedades, então vamos ver as propriedades, relembrar que a gente já viu isso. Então a gente tem as propriedades de invisibilidade do estado natural do perispírito, é a plasticidade, onde ele se molda pelo pensamento do espírito. Tranquilo? A densidade, densidade a gente viu, por exemplo, é que nem a gente olhar no mapa, né? Eles falam densidade demográfica, tipo no Brasil é próximo do litoral. Então você vê tudo aglomerado no litoral, aí você vem mais para o sudeste, então é mais aglomerado, e você vai lá para dentro do Brasil, o centro-oeste é menos aglomerado, e lá para o norte, perto do ar, completamente a densidade é muito pouca. Então, por exemplo,
isso que dá ao espírito ele ter vamos falar, uma aparência, uma propriedade escura ao brilho do rubi. Não é cor, é brilho. Do escuro ao brilho. Penetrabilidade, porque a matéria não exerce nenhuma influência sobre ele. Não tem barreira, né? Por exemplo, o perispírito ele pode atravessar uma parede porque ele não tem... O que faria um objeto não atravessar a parede? É a questão, por exemplo, não tem carga elétrica, né? Porque se você passar algo aqui que tenha carga elétrica, dentro dessa parede você não consegue passar. Porque quando entrar, um vai puxar os eletrozinhos do que tem da própria parede e vai criar um choque. Não, vai criar o quê? Um movimento, uma perturbação, não consegue, desagrega. Ou você estoura a parede, ou ele não tem, vai repelir. Entendeu? Então é assim, apesar da parede ela ser porosa, a matéria, ela não é tudo coladinha, ela tem espaços. Em algumas matérias tem propriedade de ser porosa, então ela, além de ter espaço, ela pode ser preenchida. E outras, não. Então, por exemplo, a parede não pega umidade, o que tem dentro da parede? Água. Ela está dentro dos poros da parede, uma parede úmida, tem água. Entendeu? O perispírito, ele pode ultrapassar a matéria porque ela não existe, não vai exercer nenhuma barreira. Nenhuma barreira. Tá? Até aí, beleza? Expansibilidade. O perispírito, ele se irradia. Tudo isso se aplica para o perispírito de um encarnado e um desencarnado. Tá? Sensibilidade, captação e impressão dos órgãos do corpo enquanto encarnado. Enquanto desencarnado, essas impressões são gerais. Agora, por exemplo, quando você diz assim, como a gente fala, né, as captações e impressões dos órgãos do corpo, por exemplo, a pele. A pele é um órgão do corpo, onde tem tatibilidade, certo? Visão, olfato, por aí vai. E aí você tem o sistema cardíaco, sistema isso, sistema aquilo, todas as questões orgânicas do corpo. Tranquilo? Isso é a sensibilidade que ele possui. Aí entra essa questão que Kardec ele faz uma questão para os espíritos. Como pode um corpo viver enquanto está ausente o espírito? Porque vamos dizer assim, a gente emancipa todas as noites, a gente até falou de sonho e sono, né? A gente emancipa, vamos dizer assim, a alma se desprende do corpo. Como que o corpo pode sobreviver sem a alma? A gente sabe que ele é independente da alma, mas quando o corpo não está na alma, quando a alma, né, não está no corpo, o que acontece com o corpo na morte? Ele se decompõe. Mas nesse caso, como que ele pode viver estando o espírito ausente? Enquanto a gente dorme, o corpo está ausente do espírito. E o espírito está emancipado, às vezes resolvendo os seus problemas ou criando outros problemas. Ou seja, ele está tendo uma vida de relação no mundo espiritual. Não necessariamente ele pode estar do lado do corpo, mas vamos partir sempre para a questão normal. Ele está ausente e o corpo continua a viver. Né? O corpo, por quê? Ele tem a vida orgânica e independe do espírito. Por isso que a planta não tem espírito e é um ser vivo. Tem princípio espiritual? Tem, mas ele não é individualizado. Então,
não é nem um espírito de letra minúscula, como um animal, né? Então, se você pensar assim, a planta é um ser vivo. É um ser vivo. E ela não possui um espírito de letra minúscula. Ele coloca ainda de letra maiúscula na resposta. Letra maiúscula, espírito com consciência. Ficou tranquilo? O fluido vital deve ter alguma... É o fluido vital que dá vida orgânica. Por isso que o fluido vital ele pertence ao mundo material. Ele é que dá a vida, anima a vida orgânica. E ele também é o laço que vamos falar, que prende ao perispírito. O perispírito, ele, vamos dizer assim, as ações do corpo, o nosso corpo, ele possui certas ações que independem da nossa vontade. Eu não vou falar o sistema parasimpático, isso aí também, a gente não é fisiologista, né? Então a gente tem que ficar no nosso quadradinho. Mas o que a gente vê assim, o básico do básico no livro de biologia, o corpo humano ele tem centros vitais que funcionam independentemente da vontade. Então é uma coisa bem interessante. Desde a concepção, o corpo começa a se formar, fazendo todas as multiplicação de células, ela vai se partindo, vai se multiplicando, alheio à vontade. Alheio à vontade. Tanto que existem gestações que não há espíritos, que eles chamam, muitos criam uma bola, eles formam, às vezes vai até um nono mês e nasce morto. Às vezes não tinha, mas o corpo se formou. Ele às vezes se forma meio esquisito, mas se forma. Porque isso é uma questão genética, um automatismo que tem a vida orgânica. Então, por exemplo, aonde tiver condições, a vida orgânica ela floresce. É assim, aquele negócio, né? Às vezes na janela a gente deixa um bom tempo sem limpar, mas um bom tempo mesmo. Aí junta terrinha aqui, poeirinha. E vai juntando poeirinha, daqui a pouco você olha com uma arvinha aqui, não tem? Um negocinho verdinho. Ali é um ser vivo que está ali. É um ser vivo. O quê? Tem a terra, com certeza a terra tem um nutriente e tem semente. Que veio tudo no vento. Caiu água, umedeceu, bateu o solzinho, ela nasceu. Nem saiu de casa, né? Nem saiu de casa. Só que ela não vinga, porque ela precisa de mais raiz, né? Ela fica até um certo caminhozinho, depois ela seca, porque ela vai crescendo, ela precisa de espaço, e ali só tem aqui um pouquinho. Entendeu? Então aquilo é uma vida orgânica. O nosso corpo também tem a questão da vida orgânica, que no livro dos Espíritos ele dá assim como se fosse uma vida vegetativa. Olha, e aí é que está. E como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Todo espírito ele nunca se acha completamente separado do corpo. Todo encarnado ele mantém uma ligação com o corpo físico. Por isso que alguns médios, ele coloca aqui, né, na resposta, eles reconhecem no espírito de uma pessoa que é encarnada um rastro luminoso que liga o perispírito ao corpo enquanto ela está emancipada. Tem muita gente que fala que é o famoso fio de prata, aquelas coisas assim, né? Mas o que é esse rastro luminoso? Ninguém vai saber, nenhuma cordinha. Isso quando a gente vê aqueles desenhos assim, tá faltando um canetão aqui. Ele vai ver funciona. Quer que bola pegar? Porque foi ela pegou aqui aquela vez, né? Quando a gente faz aquele... Vocês já viram algumas animações que tem por aí, ou desenhos, né? Que vai mostrar o perispírito do corpo, ele faz um fiozinho. Só que assim, eles ligam aonde esse fiozinho? Normalmente é na cabeça. Então,
Então, por que na cabeça? Entendeu? Por quê? Por que não é no pé? Porque o cérebro, que é onde a gente pode externar pensamentos. Mas aí é que está. Quando a gente fala, o espírito, ele não está circunscrito aqui. Aí você faz aquele desenho e faz um fiozinho aqui. Ele não está circunscrito aqui. Ele está encarnado. Então ele envolve tudo isso aqui. É tudo isso aqui, é o conjunto. Mas o pessoal faz o fiozinho aqui, mas não é o fiozinho. Quando ele se fala rastro, pode ser o rastro disso tudo aqui. Ó. Entendeu? Você vê um rastro luminoso. Eu tenho aqui um rastro luminoso. Ele não fala um fio, nada. Talvez seja mais para ter um... Como se diz assim? Uma diferença assim. Não, para ter um... Para simbolizar, para explicar, mas se você for ver um rastro, seria mais ou menos aqui. Eu estou com o meu corpo aqui, o perispírito está ali. Como se tivesse um... Você já viu aquelas TV antigas que tinha fantasminhas? Que vai, lembra? Que tinha vários assim? Você vai e chega um rastro. Isso é um rastro. Entendeu? Nossa, agora você me fez lembrar de coisa. Ainda bem que a gente tem os RG tudo abaixo, então, porque você chega num jovem e fala, TV de tubo, hoje eles nunca viram uma antena de TV, né? Sim. A não ser a digitalzinha que não precisa ficar girando, entendeu? É complicado. Que determina o corpo, ele não está, aí que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando está morto. Por quê? Então a separação é completa. Vamos falar, esse rastro luminoso, ele não existe no espírito que está desencarnado. Tranquilo até aqui? O barulhinho ali dá sono, né? O barulhinho da ventoinha. Vamos lá. Aí quando ele faz essa questão do livro dos espíritos, né? Só para a gente aprofundar mais nessa situação do corpo, do princípio vital, ele fala, a alma independe do princípio vital, quando ele diz assim, o corpo não é mais do que um voltório, repetímulo constantemente, ou seja, já faz várias questões que ele está falando que o corpo, em outras situações ele fala que o corpo físico é como se fosse uma roupa que o espírito desencarna, é como se tirasse de roupa, trocasse a sua roupa. Ele não perde a sua individualidade, ele como se fosse uma mudança de roupa. Pode um corpo existir sem a alma? Aí é que tá. Pode, né? Desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. A vida do corpo. O corpo é independente do espírito. Por isso que tem uma coisa. A matéria, não sei se é a matéria gera matéria, é algo assim que vira carne. Não sei. Tem uma frase, mas é assim. Os corpos nossos, eles são o quê? Biologicamente, 50% pai e 50% mãe. E assim se vai. E olha que interessante, a lei de reprodução, ela é uma lei moral muito interessante, porque ela permite o quê? A perpetuação da espécie. Tá? Vocês já ouviram dizer que pessoas que eles se reproduzem, têm filhos dentro da mesma família, primo com primo, irmão com irmão, é um problema? Sim. É um problema. Porque você não diversifica a genética. Então você precisa diversidade. E o que é os namoros e os casamentos? Não é com pessoas da mesma família. Isso agora. Sim. Há milhões, há muito tempo atrás, até lá na época que, se você ver, o que mais relato que a gente tem, por exemplo, Bíblia,
Os faraós, né? Os faraós. Mas o faraó ele tinha uma questão assim da grana mesmo, né? Assim, Não era eles não uma coisa natural, mas, por exemplo, quando você vê lá no Levítico, os caras falam, pai, não pode deitar com a filha, isso, porque isso era comum. É como se fosse uma vida praticamente um mundo primitivo, uma coisa meio que animal. Não, mas eu digo os faraós porque eles tinham Assim, os filhos acabavam nascendo com mas no caso deles era para manter poder, né? manter poder. Né? Agora, no caso, por exemplo, lá, que se reporta lá no começo mesmo, vai, há 6, 7 mil anos, era Falta de conhecimento. uma coisa bem primitiva. Então, assim, isso acaba com o quê? Não perpetuando a espécie. Você entra em extinção. Então, você precisa ter essa... Aí, por isso que você precisa... A miscigenação é a que dá a perpetuação. É muito interessante isso aí. Por isso que se fala, e aí é a vida do corpo. Pedro, desculpa atrapalhar, Não está atrapalhando. mas você vê que é engraçado, né? Porque quando se fala, né, não se pode deitar com o pai, com o irmão, sei lá, não se explica, porque não tem, mas se coloca por medo, né? Sim, por quê? Porque não tem como explicar. O cara não ia puxar o PowerPoint e falar assim, ó, aqui é assim, ação, que é da genética, então pode dar uma coisa, você pode ter problema, vai começar a pessoas que têm problema o corpo, vai deformando o corpo, vai definhando. É que nem lá onde eu trabalho, lá tem uns gansos no lago, eles vivem só entre eles. Eles estão se acabando, porque eles se reproduzem entre famílias. Então já é um ganso que ele fica desse tamanhozinho. Ele não é mais ganso grande, eles são todos pequenos. Parece pato, mas é ganso. E eles estão morrendo. E outro, ganso é territorialista. Já tentaram com um ganso lá, o pau quebra. Porque é tipo uma tribuzinha de ganso lá. E eles se reproduzem entre eles. Eu tenho parentes que já teve assim, lá se casaram. Entre primos? O cara casou o pai, casou o primo, É. depois o Primo com primo. primo casou com o outro, também uma irmã, um pouco distante, aí eles ficam assim. Se for irmão com irmã, dá um risco muito grande. Agora, de primo tem um risco alto. De irmão com irmã é certo que vai dar problema. E se depois, ainda a próxima geração for também, Não poder evitar a idade, né? Ah. A idade que tem transformando. ainda dá, que nem, acho que era Dom Pedro, não sei se tinham, eles tinham às vezes, o queixo deles era muito grande, começa a cabeça, começa o crânio, começa... É um negócio bem interessante. Por isso acho que Mas ali é por ganância, né, dos caras, né, no caso, não é falta de conhecimento. a diversidade de espécies, né, que teve no começo da vida, porque tinha essa pouca Sim. Porque você, que nem diversidade, né, você olha assim, na natureza, tem, que o próprio ser humano. Por exemplo, os índios, eles aqui na América do Sul, né, eles eram separados. Quando veio o europeu para cá, o europeu não matou todo mundo no chumbo, porque acha chumbo para matar 10, 20 milhões de pessoas. Foi só o contato, começaram a morrer de varíola, porque varíola é uma doença que tinha lá na Europa. Só que na Europa morria, como ele já não estava morrendo tanto, porque o corpo adquire imunidade. Quando os índios daqui viram receber a varíola a primeira vez, aí, Sim, também. gripe e por aí vai. E o europeu também sofria com os mosquitos, né? Mordida de mosquito. igual a Covid. Isso. Nós também. Agora, quando a gente chega e fala que antes do nascimento não há ainda a união definitiva entre a alma e o corpo, é aquele negócio. A mulher, ela está gestante. O espírito não está dentro da barriga da mulher. Você já ouviu falar do rastro luminoso? Imagina que
o espírito ele está ligado a quem está ao corpo, que está se formando, mas ele não está encarnado. Mas aqui não É um processo. Sim, esse processo aí né? Nesse caso, o espírito ele já está acompanhando a mãe? De uma certa forma, sim, beleza. Então, a gente pode partir de uma premissa de que ele pode influenciar a mãe. Puxa, é complicado, porque assim como a mãe pode influenciar ele. Então, porque aí fala, né? Quando você fala com o bebê, o bebê sente, né? A gente entende aqui por uma outra ótica, ok. Mas aí a minha questão porque assim, beleza. Porque se o espírito não está encarnado, ele não está direto no bebê, beleza? Ele acompanha, né, todo o processo de gestação. A minha pergunta nesse processo, eles já estão tendo... Então, o bebê, né, aí vai coisa polêmica, né? Mas é assim, muitas pessoas dizem que o bebê ele começa a registrar alguma coisa quando está perto dos 9 meses, porque ele tem que ter as situações todas preenchidas. Se ele não tem um ouvido formado, ele vai escutar o quê? Agora o espírito pode sentir. Isso aí. Sentir, sim. E Sentir se ele é rejeitado, isso sim. sim. O sentimento é uma coisa. Agora o corpo físico, não. O corpo físico, se não tem ouvido formado, não vai escutar. a mudança de comportamento da mãe é em função do metabolismo mesmo da formação. Tem muita coisa. É um negócio assim, por exemplo. Tem mulheres que elas têm muito problema na gestação, né? Meu irmão não está passando por problema. Tem problema emocional também. Emocional, gosto, a escova de dente, a pasta de dente. Não, isso é físico. Essa parte aí Porque tem mulher que fica ela quer comer, sei lá, sentir o cheiro de macarrão, pelo amor de Deus, ela quer comer macarrão. Isso existe. Mas isso é o corpo físico, tá? Eu conheci uma mulher que comia a tampa do filtro. Tampa do filtro, ela começou a roer a tampa. Porque tem aquele cheirinho de água, sabe? Ela está precisando do quê? O corpo dela precisa de ferro, de ferritina, alguma coisa. Então, o corpo, por isso que se fala, o corpo é uma máquina, né? Coisa bem. Mas ele tem essa vida, ele tem um instinto que faz com que, na própria natureza, a gente busque as coisas. Então, quando você vê o seu cachorro lá comendo alguma coisa esquisita, ele comeu o famoso mate, né? Comeu o famoso mate. É alguma coisa que no corpo dele precisa. Por exemplo, terra lá na roça, tem que deixar a mulher que vai comer terra, porque se a terra. A terra tem ferro, né? A terra vermelha é ferro. Então, e o corpo pede isso aí. Tem gente que come doce, tem gente que come sal. Isso E a pessoa fica com desejo. E a gestante ela tem esse desejo, mas é o corpo que está precisando de alguma coisa. E aí ela. E tem mulher que não sente nada. Desejo nenhum, nada. Tem mulher que fica emocionalmente, porque tem medo, né? Tem pavor. E aí você tem sempre um companheiro que não está nem aí. Aí é muito complicado. É muito complicado. Agora, o que a gente tem que pensar esse carinha aqui, aí tem a mãe aqui, né? Sim. A barriguinha da mãe. Vem aqui. Esse cara aqui está se formando, isso daqui é como se fosse, ele está uma ligação magnética, vamos dizer assim, né? Fluídica, mas ele não está aqui. Ele não está aqui, tá? Ele só vai estar aqui quando sai. Fala que está imantado, Imantado, magnético, né? Imantado. Que é magnético, é fluido magnético, o ímã, né? Mas assim, é uma ligação fluídica. Quando fala assim fluido, é porque não é uma coisa indeterminada, desconhecida, mas existe uma ligação. Aí, quando ele nasce, o bebê nasce lá na mesinha assim,
ele não dá um berro, aí o perispírito. E quando o bebê nasce, o ar entra a primeira vez aqui, ó. O ar é corrosivo, o oxigênio. Isso é oxidante. Desce queimando. E o bebê grita de medo, de pavor, o calor que ele estava lá dentro, chega aqui, tá frio. E aí? Aí quando esse pé que ele dá, força o bebê a chorar, na hora que ele fala, o corpo, aí é que entra isso daí, o instinto de conservação, é que puxa o espírito, aí o espírito toma posse do corpo. Aí o bebê, entendeu? Por isso que ele precisa, eles enfiam a sucção do líquido lá, tudo. Antes eles batiam, né? Diz que agora não pode mais, mas não precisa bater mais. Ele tira o líquido, já enfia o negócio na goela, tira. Se não coisar, o cara deu só um sinalzinho, o cara já vem com a injeção de acho que é vitamina D, sei lá o que é, já dá na cor, aquilo ali libera. Porque já mete uma agulha na perna dele, falta ele mais. Mas antes disso, antes desses processos de evolução, morria uma parte? Já morreu muita gente. Morreu muita gente. Então, é isso que tá. Uma vez eu estava pesquisando um negócio para a empresa, entrou numa empresa, acho que em Plaza, uma empresa do governo, que aí mostra algumas coisas de estatística aqui, tipo Itapecerica da Serra. Não tá bom, não era município, não era nada, 1910, era tudo aí Itapecerica da Serra. Lá tinha lá, de cada 100 que nascia, vivia 60. 40 morria antes de um ano de vida. A família do meu pai nasceu 15 e morreu 10. Minha família nasceu 9 com viveu 6. Então, 30% foi embora. Entendeu? Mas não morria, o engraçado é que os 3 não morreram por esse motivo. Não, morreu depois. Diz que era infecção da mulher que estava lá na conta. É isso mesmo. Quando não vive, é aquele que se dá. Aí o que dá isso? Sobrevive aquele que tem a genética mais resistente à infecção. Que já vem dos pais, entendeu? Esse que é a seleção natural. Hoje em dia, a nossa seleção natural é muito mais pensada. Então, você tem todo... Por isso que a população também vive até 80 anos. Tem gente de 80 anos se bobear e enxilagem. Entendeu? O senhor construiu minha casa, ele tinha 80 anos, não estava pendurado no telhado. E o coma? Então, o coma você, vamos dizer assim, o cérebro apaga, né? Ele pode apagar por ele mesmo, apaga, para ele conservar o corpo, ou pode injetar um produtinho na veia que faz o cérebro apagar. Mas assim, nesse caso aí, por exemplo, se o cara sofre um acidente, ele tem um traumatismo craniano, eles não O fazem espírito está ligado, tá ligado, né? Continua ali. Se está consciente, eu não sei. Lá tá. Ele pode estar inconsciente, o espírito. Não é que é inconsciente, o espírito está ali, mas quando volta para o corpo não lembra. Não vai lembrar, apagou, voltou. Agora, tem algumas pessoas que elas têm uma experiência que eles chamam de quase morte, né? Que seria o que ela viveu fora do corpo. Aí muitos dizem assim, mas tudo é igual, eles veem túnel, eles veem isso, eles veem aquilo, não tem descarga. Justamente porque ele está encarnado em corpo físico, o meu corpo físico é igual ao seu, é igual ao seu, é igual ao seu, porque nós somos o quê? Da mesma espécie. Tem diferenças? Tem diferenças. Muitos têm mais resistência a isso, mas mecanicamente o cérebro nosso funciona de um jeito. É de um jeito. Então, quando um espírito volta, lembra aquilo que a gente disse semana passada? O que o espírito vê quando volta? Às vezes ele vê o quê? Coisas do próprio cérebro. Então, por isso que a coisa é repetitiva, porque o quase morte, na volta, tem um componente do corpo físico. Não tem ruim, sabe? Agora, o que o espírito teve lá do outro lado, se alguém com corpo menor, às vezes ele não enxerga. Mas tem espíritos que se enxergam.
Ele fala que se enxergou deitado na maca do hospital. Entendeu? Ele está fora do... Ele fala, ele está ligado ao corpo, mas está emancipado por um processo talvez do coma. Entendeu? O corpo está lá no estado vegetativo, como todas as noites. Fluido vital fazendo o corpo funcionar. Tá bom aqui, ó, a união definitiva da alma e do corpo? Aí depois que nasceu, é só a morte que rompe os laços. Só a morte do corpo. Enquanto o corpo tiver os tecidos íntegros, o fluido vital está em. Se o tecido não tiver íntegro, dependendo da onde que é, não vive muito tempo. Então, por exemplo, faltou oxigênio no cérebro. Não renovou o oxigênio no cérebro. Ou seja, não foi vascularizado o sangue no cérebro. Por isso tem o caso do AVC, né? Ou aquele isquêmico que entope e aquele que o derrama, né? O derrame. Aí o sangue, em vez de vir para cá, ele fica parado aqui. Já era. Não vasculariza aqui, essa parte aqui começa a morrer. Ela vai, não tem mais oxigênio para fazer uma respiração pessoal celular, né? A célula começa a morrer, ela não se reproduz mais. E aí a pessoa pode voltar, se ela não desencarna, ela volta, mas tem uma vida debilitada, porque às vezes perde a fala, perde o movimento de um lado, depende de onde foi que aconteceu. Então, isso que a gente vê, o corpo, é ele que segura o perispírito, não é o contrário, é ele que segura o perispírito, tá? Por isso que se diz assim, quem criou o corpo não foi o homem. Ele é uma ferramenta perfeita. Mas o espírito, com a sua liberdade, ele pode dar uma atrapalhada. Tá? E o corpo também tem seus defeitos, que aí é a questão da genética. Muitos dizem que até o meio ambiente. Por isso que existem animais que nascem com defeitos. Um cachorro que nasce com 3 pernas. Na natureza, um animal de 3 pernas não vive 2 semanas. Mas, no meio do ser humano, ele pode viver muito, porque o ser humano vai cuidar dele. Não é a lei natural, não é a seleção natural. Se for a seleção natural, ele vira comida de alguém, porque ele não consegue correr mais rápido com 3 patas, né, do predador. Aí a última parte, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma? Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. É isso que a gente falou. A alma só está no corpo porque o corpo tem vida orgânica. Fluido vital, vitalidade, energia vital. Aí a gente entra, só para a gente entrar, ficou tranquilo? Tranquilo, querido? Tá tranquilo mesmo? Que eu falo rápido. E no caso de Jesus, naquele momento que ele está segurado? que ele ressuscitou. Não. Vamos falar disso, da transfiguração depois. Ressurreição? Isso. O que seria a ressurreição? Então, aí ele está na aula passada ou está na aula de hoje? Como assim? Porque ele se tornou... Porque o jeito é tangível. Tá hoje também. Está hoje também. Mas mais na aula passada. Porque hoje a gente está falando, isso é uma pessoa encarnada, é um fenômeno que acontece com uma pessoa encarnada. Mas na passada era um desencarnado. Isso. E podia ser encarnado também. Tá, sim. Tá. Mas vamos lá. Então, Jesus, ali os relatos são que não se encontrou o corpo. Beleza. Estava pensando nisso de manhã, ainda bem que veio essa pergunta, porque eu falei, alguém vai perguntar isso. Então vamos lá. Quem escreveu que me encontrou?
Estou falando, ela tá agora sim. Quando você Eu não sei, depois das aulas, agora já é assim, é uma há uma coisa para vocês pensarem. Jesus só é Jesus porque Paulo escreveu. Paulo começou a escrever o Evangelho, o Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito primeiro que os Evangelhos. Entendeu? E os evangelhos de Mateus, João. Primeiro, o livro mais antigo é Atos dos Apóstolos. É o primeiro. É louco? É doido, filho. Então é assim, se você for olhar pela questão natural, Jesus desencarnou, o que fizeram com o corpo dele? Colocou lá na tumba lá do José de Arimateia, que emprestou, né? Que emprestou o lugar e colocou lá. Do jeito que eles eram. É dentro de uma caverna. Sim, tamparam lá com Não tampa, eles colocam, não sei se eles colocavam uma vestimenta branca, como todos, enrolava e você põe lá deitado. Eles têm uma tampa, né? É uma É uma roda, tampa, né? uma rocha, né? Eles colocavam. Então, mas lá dentro da caverninha não é um só. Ah, sim, Não, sim. isso São vários. Tem um dinheiro. Quando que começou a escrever o Evangelho? Quantos anos depois da morte? Muito tempo, né? Muito tempo, uns 50, 60 anos depois, mais ou menos. Aí vem a história. Existem historiadores que pesquisam isso daí. Aí você vai ver que, de repente, a questão, o corpo sumiu. Entendeu? Gente, o que dá consistência para o cristianismo é a ressurreição. Entendeu? Agora, o que dá consistência para o sermão da montanha é outra coisa que não tem nada a ver com ressurreição, com aquilo que... Kardec até me explica um negocinho, aquilo que serviu para os dogmas da igreja. Porque isso é um dogma. Entendeu? Porque assim, colocou 2 soldados para vigiar. Soldado dormiu. Soldado que dorme no posto de serviço é morto. Ninguém falou que matou o soldado. Entendeu? E depois, outra coisa, Jesus era judeu. Jesus era judeu. Entendeu? Tem esse negócio de abrir tampa. O judeu não mexe em cadáver. Tem um puta ritual para mexer em Tem um cadáver. negócio para as mulheres também, parece que Mulher também não pode. Mulher, então, não pode nem chegar perto do cadáver. E você tem que fazer um ritual de purificação. É um. Entendi. Não, mas então, tem um ritual, aí tem um rabino, faz, depois tem que fazer purificação. São várias regras. Mas essas regras estão muito atreladas à questão da saúde pública. Entendeu? Porque imagina como que era o povo. Existem culturas lá que você desenterra o seu ente querido no dia de finados, leva para casa, dá banho e volta depois, sabe disso? Eu acho que é assim. Na Índia. Na Índia eles queimam, né? Joga no rio ou eles queimam, dependendo. Joga no rio, naquele rio lá. E o rio assim, não. Não? Então são questões culturais. Então, Moisés era um cara que tinha uma coisinha a mais, né? Então ele criou muitas regras que eram de saúde pública. E aí você ia contemplar, Deus mandou. A própria circuncisão, né? Circuncisão é questão de saúde pública. Saúde pública. Então é um negócio muito... E outra, é a questão genética também, né? Às vezes muitos tinham um problema, aquele problema, não sei se é o nome daquele, meu filho fez a cirurgia. É fimose, né? Eles têm um nome técnico para aquilo. Nós é pobre, né? Então tá fimose. Mas é assim, imagina isso. Então, não pode correr risco. Bum, bum, bum. Eles fazem a circuncisão em todos. Para marcar, aí você fala, para que Moisés? Aí Moisés fala, é para marcar a aliança com Deus, logo que você nasce, para falar que você é da tribo de Deus. Não, cara, é mesmo, aí leva lá a criança com 5 dias de idade.
Mas é o melhor período. Né? Mas é o melhor período. Quando faz o direito, a criança sofre muito mais. E tem risco de infecção. É. Quando o cara... Notou? O cara, ele tinha uma inspiração, apesar dele ser rude para os padrões de hoje, que se não completasse, ele tirava a espada e foi aí. Né? Assim funcionava com ele, né? Ou ele mandava o Josué, vai lá, o Arão, né? Vai lá e dá um jeito deles. Mas é assim, é isso que a gente tem que colocar. Por isso que você fala assim, a ressurreição, biologicamente, não existe. Agora, como um processo de mitologia, de criar uma... entendeu? É que nem a gente estava discutindo agora. O anjo que coordena o Brasil não existe. Mas por um processo mitológico, para criar uma narrativa religiosa, vai. Como que você comprova que é o nome? O Ismael? Como você comprova? Tem isso escrito em 1 ou 2 livros. Escreveu em um, o resto copiou e saiu copiando. Entendeu como funciona? Por isso que é uma coisa assim. Agora, como que você testa a ressurreição? Se ela é uma coisa natural, funciona para mim, para você. Quantos dos nossos parentes ressuscitaram? Me conte alguém que ressuscitou. Eu tive morrer com 107, né? Não ressuscitou. Agora, me conte quantas pessoas já viram parentes desencarnados que depois da sua morte apareceram e falaram: oi. Um monte. Agora, quantos existem casos raros em que que nem a... Como é o nome dela? Florence Cook lá, aquele espírito lá, Peitini, que o cara tocava ela. Jesus tocava. Uma aparição tangível. Nossa, hein? Agora abalou os pilares. Não abala pilares, é só a gente começar a pensar um pouco. É como dizem, né, Eduardo? O Espiritismo ele não criou nenhum fenômeno, né? Ele Não. só veio explicar. Ele né? deu explicação do fenômeno e a questão do ensinamento do Evangelho, ele vamos falar que adotou o ensinamento do Evangelho, porque se você for olhar o Sermão da Montanha, ele faz lógica, entendeu? Tem uma lógica. Agora eu te pergunto, a gente fala tanto da ressurreição, e a reencarnação? Como você prova ela? Provar não dá para provar. Cientificamente, como você disse nas outras aulas. Mas filosoficamente hoje é mais. Tem uma informação no livro do Evangelho que é muito interessante. Os judeus da época, os hebreus, né? Eles tinham um entendimento da reencarnação como se fosse a ressurreição. Você voltar a viver. O Nicodemos lá, que Jesus pergunta para ele assim: ó, você que é sábio, não sei de onde não sabe, como que eu vou te explicar? Porque eles tinham esse conceito de reencarnação, o judeu, mas era misturado com o conceito da Pérsia, da não sei da onde. Eles tinham um pouco de conceito. Mas é assim, não é uma reencarnação do tipo progressiva, igual a doutrina espírita explica. É tipo reencarna uma vez só, entendeu? Tem todo muitos não creem em reencarnação. Agora, ressurreição é um conceito difundido por Paulo. Porque você tem que, assim, como que você vai provar, como que você vai criar um elo, vamos falar, uma ligação com Jesus para fazer assim, que Jesus, ainda se eu estiver morto, eu viverei. Explica para um cara algo morto que ainda vive. Entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Tem que pensar que a cabeça... Tem um negócio chamado anacronismo. Tem que ver como o povo pensava na época e a forma que era escrito.
Aí a gente traz para hoje. Agora, o Sermão da Montanha, a gente teve uma sorte que mexeram pouco nele. Mexeram pouco. Mas deram uma mexidinha. Porque quando Jesus fala que aquele que vier, quiser me seguir, carrega a sua cruz, não faz sentido. A cruz não representava nada antes da morte. Então Jesus não ia falar de cruz. A cruz era um instrumento de pena de morte, como é uma forca, como é a guilhotina, entendeu? Então, carrega só. Ele não falaria isso, mas isso, com o passar do tempo, o cara precisa entender. A cruz passou a ser sinal de sofrimento, martírio, paixão. Meu, você quer me seguir? Você vai sofrer. As consequências. Sofrer. Que aí, quando a gente vive a vida real, sem estar enganado, a gente sofre. Quando você está iludido, você está iludido. Está iludido é uma maravilha. Tudo é bonito, tudo é cheiroso. Até você encontrar a onça de frente, você fala, meu Pai do céu. E agora? Ou está no mato sem cachorro. Eu acho o contrário. Está no mato sem cachorro? Não, eu acho que quando você sabe, eu acho que você sofre menos quando você está iludido. Eu acho que a ilusão faz você sofrer mais. Na realidade, quando você acorda da ilusão, aí você fala, rapaz, aí você entra naquele estado de aflição. Mas ele nos fala, bem-aventurado o aflito. Porque daí ele já começa a entender que o abacaxi está na mão dele para ele descascar. Jesus só falou, ó, abacaxi você pega a faca e corta assim, ó. E aí você cata o seu abacaxi e descasca. Você que plantou abacaxi. Sim, é que nem a cruz, né? Ninguém vai tirar. Porque... Por isso que a cruz ela serve como um símbolo. Não que ele tenha falado, entendeu? Sim. Mas serve hoje. Muitos acreditam que Jesus veio para levar os pecados, né? Na realidade, não, você vai carregar o teu. Não. Se você falar isso, você desmonta o outro pedaço do cristianismo. Entendeu? Por isso que você fala, por isso que a gente tem, no mundo latino, a gente tem a cultura de um salvador. Então a gente deposita salvação em quem? Ou no político, ou no dono da empresa, ou no homem do baú, ou na Mega Sena, ou em alguma coisa que nunca está dentro da gente. É um negócio louco, gente. No Oriente já é um pouquinho contrário. Não tem essa questão do Salvador. É um negócio... Só que aí ele deposita na natureza. Não, mas aí a A questão do alma diz Salvador, alma, né? entende? Mas a questão a gente poderia ver Jesus como a questão do Salvador, porque ele trouxe o caminho, né? As mensagens dele, né? Sim, mas Ele salva, né? Através do nosso comportamento. Isso, mas é mais ou menos assim. Mas não aquela questão dele viva e tirar, né? Pegar e falar, me dá seus pecados aqui que eu vou levar em mim. Eu acredito. Na cruz ele levou, de quem veio antes. O sacrifício. Por isso que chama sacrifício. Ele foi um bode expiatório de Deus. Deus sacrificou o seu único filho para tirar os pecados do mundo. Por quê? Porque na época, se você prejudicou, ele prejudicou, aí eu sou o cara do templo que fala o seguinte, me traz um bezerro, nós vamos sacrificar o bezerro para que tire o seu pecado. O bezerro expiatório. Bezerrinho, mas se você for isso, Jesus foi o sacrifício para todo mundo. Não, mas isso é uma coisa que é mentira, né? Vamos mudar. Eu também acho. Mas isso é a fundamentação do cristianismo. Ah, Escrito por Paulo. Não tem nada a ver. Isso é assim mesmo. Vamos voltar aqui, gente. Que a gente... Foi legal devagar, porque assim, a gente... Só para resumir, Jesus não ressuscitou. Não precisa de um dormir mais. Mas ele continuou a viver. Ele apareceu numa forma do seu perispírito. Ele precisava de muito
Não, ele já tinha essa capacidade, né? Por si só, né? Mas ele precisou de um fluidinho vital. Então, ele, né? Do que tiver, de um médico que tivesse lá, que devia ter um monte, pegou. O que é a bicorporeidade? A gente já falou, ó, isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais pode adquirir momentaneamente até a tangibilidade. Eles chamam de pessoas duplas. Aquilo que... Só que é assim, o que é a bicorporeidade? Vamos ver uns exemplos aqui. Kardec ele coloca do Santo Alfonso de Ligório. Ele foi canonizado antes do tempo, né? Por justamente ele ter tido esse fenômeno com ele. Naquela época se passou por milagre. Santo Antônio de Pádua, a mesma coisa, também foi canonizado porque ele estava aqui em Lisboa. Não, É o contrário, olha lá. Ele estava pregando na Itália e o pai dele estava sendo julgado em Lisboa de cometido um assassinato, né? E no momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado, ou seja, do pai dele, né? Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Então ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E ele foi canonizado. Por que ele foi canonizado? Porque ele era um padre. E aí teve a comprovação desse dito milagre. Aqui no Brasil, Erístico Barçanufo também tinha essa capacidade. Às vezes eles teve um caso com uma senhora, e tem uns casos na internet assim, que a senhora estava prestes a ter porque o Eurípides, ele não era médico, mas ele era um cara autodidata. Então ele era político, ele era matemático, farmacêutico, Ele tinha tinha conhecimentos de astronomia, de medicina, e naquela época o farmacêutico resolvia tudo, assim como eu era criança também, tá? O farmacêutico, seu boy, resolvia tudo. Nós tinha aqui um também, mas esqueci o nome da... É os farmacêuticos antigos. E hoje as farmácias, a pessoa tem um farmacêutico, o resto só pega um negócio, que às vezes ele não precisa nem mais ler receita, né? Que agora tem computador. Então, Eurípides Barçanufo também tinha essa capacidade. E aí teve uma que foi bem interessante, essa senhora aqui, Emile Sanger, que, ela trabalhou em várias escolas, né? Dando aula de francês, e era mais ou menos assim, ela era demitida, isso conta a história, né? Que ela estava aqui, escrevendo no quadro, de repente ela parava e as crianças viam ela passar o corredor, ficar andando no jardim. Ou seja, dá um problema na escola, ela era demitida, sair de escola em escola. E aí o que acontece? Esse Julie Gunstandler aqui, eu não vou falar o nome dele, né? Ele, e junto com o Camille Flammarion, esse Alexandre Akizakov, né, que ele é um parapsicólogo russo, eles viram essa história, né, através desse senhor aqui que identificou isso daqui. E ele bateu uma foto dessa situação aqui, ó. Essa é a Emile Sanger. Agora me diz para vocês aí, quem é o corpo real? O da esquerda ou da direita? Esquisitice, acho que não é verdade. Corpo real. Direita. Real. Não, da esquerda. O real. Corpo real que se diz é o corpo físico, o corpo encarnado. E ele fala aqui, o que tem a vida orgânica. E o segundo é a vida da alma. Qual que é? O da alma? Não, o da esquerda é o vidro. Não, mas uma pessoa ficou assim, eu acho que esse aqui é o real. Não, daqui. Esse é o real e esse é o real. Porque fica, né? E esse aqui ela tangível desse lado. Tá? Então o cara pede para ela segurar um objeto para ele poder bater a foto. E olha que interessante, ela está com o olho
Ela está em estado como se fosse assim, estático. Isso é uma foto que tem uma foto que ficou famosa. Mas é assim, gente. A gente sempre tem que pensar da seguinte forma. Os relatos continuam difíceis de provar, porque esses caras foram atrás e não descobriram muita coisa da existência dessa. Está vendo que aqui ó, não tem a data de quando ela morreu? Porque ela subiu. Ela tinha um problema com isso, né? Porque já pensou você estar aqui, ela não fazia por vontade. É um processo, vamos falar, o Kardec fala na vida, às vezes essas pessoas têm um processo expiatório, né? E na Alemanha, que ela ficou muito famosa, porque Letônia, esses países, lá naquela época, na Rússia, né? Então, essa palavra que se diz, ó, bicorporeidade em alemão, que é o duplo que anda. Então, é um negócio bem interessante. Essa foto pode ser considerada verdadeira? Aí é que está. É o senhor aqui, Júlio Gustavo, que ele, entendeu? É bem complicado. Não é complicado? Mas complicadíssimo. Eu não gosto de ver essas fotos, porque eu chego em casa e eu vejo essas fotos, tudo querendo entrar. Mas isso daí a gente já viu na semana passada. Eu fico fugindo, sabe? Das Posso fotos. falar? Isso é da gente viu na semana passada. O seu cérebro registra. Só que a Cleide é aquela coisa assim, você fica impressionada. Isso aqui, aí tem que dar uma controlada. Né? Sensibilidade, tem que dar uma controlada. É que nem quando a gente é criança e vê filme de terror. Não consegue. Então vamos tirar. Transfiguração. O que é a transfiguração, Alain? Vai mudar o aspecto do corpo vivo. Como? Você pode uma contração muscular. Faz uma careta feia. Tá? Pode mudar. Eu posso, de repente, fazer uns trejeitos e ficar parecendo com a Solange. Sabe aquele transfiguração, não, mas é sério, é uma transfiguração. E às vezes existem médiums que, enquanto eles estão num trabalho de psicofonia, eles podem se transfigurar com o rosto. E você olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, é o Rodrigo mesmo? Você se transfigura. Mas isso é contração muscular, que não é o médium que faz. Isso é da própria mediunidade dele. Beleza, mas existe essa aqui, ó. O perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo. Eu isolo o meu perispírito, ou seja, emancipo o meu perispírito. E esse perispírito, ele tem as mesmas transformações. Lembra da plasticidade do perispírito? Mudança do estado. Se opera aqui a combinação de fluidos. Eu posso fazer isso sem ter a ajuda de um espírito. Eu posso fazer. Jesus se transfigurou, ele. Agora, o perispírito de uma pessoa viva não isolado, mas ele se irradia em volta do corpo. Imagina que você, o seu perispírito se irradia aqui e você consegue mudar a feição desse perispírito. Do seu próprio perispírito. Então você se transfigura. Lembra aquele estado, as propriedades dos perispíritos? Jesus apareceu de uma forma luminosa, os seus discípulos. Ele isola, ou seja, emancipa, o que está em volta dele se torna mais luminoso. Mas acho que é luminoso também pela condição moral. A condição moral, que é a questão da densidade. Lembra que a gente falou? Densidade vai do escuro ao brilho do dia. Quanto menos denso, mais irradia mais brilho. Entendeu? Então Jesus foi certo que ele, mesmo estando encarnado aqui, o corpo é 50% José, 50% Maria, ou 50% do anjo Gabriel, 50% Maria? Não, 50% José, 50% Maria. E é um corpo físico.
o perispírito dele, com certeza, era menos 10 que o nosso. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer e se tornar invisível. Lembra da semana retrasada do fenômeno de transporte? É a mesma propriedade. Então eu posso mergulhado numa bruma. O que é uma bruma? Uma fumaça, né? Um vapor. Vamos pensar assim. Você tem uma mediunidade que você pode se transfigurar ou um espírito se transfigurar. Então você tem essa capacidade. Você vai lá, se expande. Eu sou perispírito. Eu dou a minha impressão do meu perispírito no seu perispírito. Ou eu te envolvo com o meu perispírito. E aí a gente vai passar a ver quem? Eu ao invés dele. É como se fosse transfigurar, entendeu? É que nem o Kardec, ele dá um exemplo de uma menina que ela fazia... Isso é coisa rara, tá? Ela fazia uma transfiguração que ela tinha uns 15 anos e ela se comunicava com o irmão dela que tinha acho que 20 e poucos anos e ela se transfigurava. Só que o espírito conseguia, através do espírito dela, envolver o corpo físico dela com o seu perispírito e aí a gente passava a enxergar quem? Ele se tornava maior, né? Mais alto e for pesar. Ele muda de aspecto e fazer brilhante se tal for a vontade do Espírito e se dispuser de poder para tanto, caso de Jesus. E também pesaram essa menina quando ela estava estava acontecendo o fenômeno e ela tinha um peso duplicado do corpo. Como? Outro, combinando fluidos com o primeiro, essa combinação de fluidos do perispírito, do espírito comunicante com o do médium, de tal sorte que o corpo real desapareça sobre o envoltório fluido do exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Então, olha aqui, ó. Você tem um corpo aqui, ó. Aqui. Você tem um corpo aqui. O espírito ele vai o quê? Você irradia, ele irradia, os fluidos se misturam, ele passa aqui e aqui ele. É como se fosse você fica por trás do perispírito do espírito. E aí, tanto que ela tinha o do irmão, agora por que o peso dela dobrava? O que ele fala? Diferença de peso. Aí ele fala assim, ó, a gente já explicou, vai olhar lá nas 78 seguintes. O que é isso? Lembra um encontro que a gente teve aqui, que a gente falou sobre levantar a mesa, arrastar a mesa? Fluidos, a pressão que o espírito está exercendo em volta do corpo da menina é uma questão física e influencia no peso. Porque lembra que você falou assim, por que o balão flutua? Porque dentro do balão o ar é menos denso do que o que está fora. Quem tem menos densidade vai mais fácil. Nesse caso, vamos dizer o contrário, ele está empurrando, então ele está forçando a aparência dele sob a aparência dela. Tanto que pode ser que uma vez, ao invés dela pegar um cara mais alto, ela pode pegar uma criança. E o que acontece com o resto do corpo dela? Fica aparente. Fica o quê? Some. E por quê? Lembra do fenômeno do transporte? Que a gente... Você estava aqui? Mas você tem um videozinho lá. Ah, resto, né? É. O resto do café. Lembra que a gente
mostrou aquele negócio de invisibilidade, que era o quê? A refração da luz. Tem um videozinho, depois você vê lá no YouTube do Alta, tem isso, chama fenômeno de transporte. A gente tem um videozinho que, por exemplo, ele coloca tipo como se fosse um plástico. Tudo que está na vertical, a luz espalha. Então, para quem está para trás daquele plástico, não enxerga nada vertical, só horizontal. E se ele vira o plástico assim, é o contrário. Só enxerga vertical e nada horizontal. É tipo um vidro canelado. Quando você olha o vidro canelado, você não vê o que está lá dentro. Mas você sente que tem algo se mexendo lá. Porque o vidro ele tem um formato, a propriedade dele é que ele desvia a luz. E a gente enxerga o reflexo de luz. Então, para você tornar um negócio invisível, é você usar uma matéria na frente que desvia a luz. Desviou a luz, já era. O que está atrás disso, a gente, o olho não enxerga. Beleza? Então, é isso aí. Transfiguração. Isso é raro, tá? Raríssimo. Raro. E você fazer por conta própria, aí. Bom, então, nós agradecemos ao Edu e a Solange pela boa vontade, né, de nos passar esses conhecimentos. E agradecemos a Deus a espiritualidade que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para podermos refletir sobre esses conhecimentos que nos auxiliam nesse processo de evolução e transformação moral. Então, que nós possamos refletir sobre esses conhecimentos, né, deixando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, e sempre buscando fazer o bem, né, e também, né, quebrando os paradigmas em relação aos conhecimentos que nos foram passados, mas sem julgar, né, para que a gente possa entender que cada um está no momento, e esse momento ele, né, reflete nas escolhas de cada um. Né? Então, boa semana a todos, e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Bom feriado também, né? Pessoal. Tchau.